agora nós vamos começar, né, o último grupinho que nós temos dos invertebrados. E depois, como vocês já viram, né, e também já viram no segundo ano, nós vamos começar os cordados, que seriam os vertebrados. Então vamos ver os equinodermos, né? O próprio nome já diz, equinodermos. Dermos é pele, né, gente? Ó, dermos, pele. Então equino é o quê? Espinhos, espinhos na pele. Então esses seres se caracterizaram por ser seres que têm espinhos na pele. Mas vocês vão ver que a maioria deles não tem. Tá? Mas o nome foi dado por causa do ouriço, né? E por causa do ouriço, ele tem espinhos na pele, o representante, né, dos equinodermos, e por isso foi generalizado para o filo, tá? Então aqui vocês têm, só para lembrar o que nós já vimos até agora com vocês, né? Então observe que nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá, ó, é o que nós vamos estudar hoje, ó. Então você tem ali os equinodermos e do ladinho dele você já tem os cordados, né? Lógico, nós vamos estudar hoje aqui, tá? Os cordados fica para mais depois, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí de novidade nos equinodermas. Então, como eu já disse para vocês, vamos começar com as características gerais, espinhos na pele. Então é o que caracteriza, o que dá nome ao filo, tá? É um filo também estudado por quem gosta de mar. Por quê? Porque eles são exclusivamente marinhos. No problem. Não existem parasitas, tá? Então não existe nenhum equinodermo que se aproveite de outro ser, né, levando vantagem e prejudicando o outro, que é o conceito de parasitismo, tá? Livres, movem-se lentamente, né? Todos eles se movem, mas ou nem todos se movem, mas a maioria se move, tá? E por isso são classificados como bentônicos. Lembra que bentônico é uma classificação ecológica, né? Bentos são os seres que vivem no fundo do mar, né? Que andam pelo fundo do mar, que se deslocam pelo fundo. Eles não nadam, então são bentônicos, seres de fundo, tá? Todos são triblásticos, não é novidade, nós já vimos, né? Os triblásticos, celomados do tipo enterocélicos. O que é tipo enterocélico, né? Enterocélico é que vem justamente daquele terceiro folheto embrionário, o folheto embrionário do meio, né? A mesoderme. Então, quando a mesoderme se abre, nós vamos ter, né, celoma do tipo enterocélico. Lembram? Nós tínhamos 3 folhetos embrionários, tá? O de fora aqui no desenho, lembra? Ó? Ectoderme, o de dentro a endoderme. E aqui no meio formava-se a mesoderme depois. É a mesoderme que vai se abrir e vai formar o celoma, tá? Como foi dessa forma que ele se fez, nós chamamos de celomados enterocélicos. Cuidado com o vestibular, tá? Essa palavra a gente não viu lá no segundo ano. Agora, ó, deuterostômios. Isso aqui é super, hiper importante, porque é pela primeira vez que aparece um deuterostômio, tá? Antes nós tínhamos todos eles protostômio. O blastóporo dava origem à boca. Agora aqui não. Aqui o blastóporo dá origem ao ânus. E a partir dele, todos os fílons que a gente for ver daqui para frente são o quê? São seres deuterostômios. Tá? A simetria é bilateral na larva, tá? Então ele tem uma larvinha, já está dizendo aqui que o desenvolvimento, né, é indireto, a larva, ele é bilateral. No adulto, normalmente ela é radiada, né? Radiada você sabe, né? Bilateral eu passo um plano de simetria, radiada eu posso passar vários planos de simetria sobre o ser, tá? Acéfalos, sem cabeça e sem segmentação do corpo. O corpo não é segmentado, né, como no caso das minhocas, etc. Aqui nós temos, né, as classes, né, que a gente vai estudar, que seria asteroide, tá? Ofiuroide, equinoide, holoturoide e crinoide. Tá? Esses são os que a gente vai ver aqui dentro do nosso estudozinho. Não se preocupem com essa best tree aqui, né, que é essa grande árvore ali, porque ali tá coisas que nem aparecem para vocês, tá? É só para ilustração.
Então, aqui nós temos a classe asteroide, né? A classe asteroide, como o próprio nome diz, astro, né? Asteroide é a estrela do mar. Então, aqui está uma estrelinha. Nossa, professor, mas olha quantos bracinhos que essa estrela tem. É uma exceção, né? Normalmente a estrela é pentâmera, tem 5 bracinhos. Esse tem mais, mas é uma exceção, tá? Ó, 5 braços na grande maioria. Pois é, mas aquela ali não tem, como eu falei. Tem algumas exceções. Nós estamos falando no geral, tá? Então, guarda lá, asteroide estrelinha do mar, tá? Classe Ophiuroide, a serpente do mar. Observe como ela é parecida com uma estrela, só que os bracinhos dela são flexíveis, são mais flexíveis que o da estrela, tá? E quando você olha na parte de baixo, ó, você vê os bracinhos saindo, e aqui, ó, é o aparelho bucal, tá? Os ophiuroides, eles são uma exceção porque eles têm o intestino incompleto. Mas aqui você tem, então, a serpente do mar. Por muito tempo, a serpente do mar, ela foi considerada, né, como sendo uma serpente. A pessoa que olhou pela primeira vez esses seres achou que ele era uma serpentezinha, tá? Hoje nós sabemos que não, né? Ela é muito mais ligeira que a estrela, tá? Essa é uma das únicas diferenças que existe entre esses seres, tá? Depois nós temos os equinoides, os que deram origem ao fílon. Esses equinoides aqui é que foram os seres que deram origem por causa dos espinhos. Ó. Aqui vocês estão vendo o ouriço do mar aqui, né? Então o ouriço do mar tem o corpo coberto por espinhos. Então esses espinhozinhos ali, tá? Aqui nós temos a bolacha da praia. Eu acho que todo mundo já foi para a praia, já viu uma bolacha da praia. Ela é prima irmã do ouriço. Tá? Ela não tem aqueles espinhos para cima, mas elas têm os espinhozinhos aqui na lateral, né? Então, quando você pega a bolacha, você vê os espinhozinhos aqui em volta. Tá? Professor, uma vez eu ouvi dizer que a bolacha do mar é um filhote da estrela do mar, é verdade? Mentira. Ah, mas se a gente quebrar aqui dentro, a gente encontra 5 dentinhos, uma estrelinha, né? Aqui dentro em miniatura. Não é estrelinha. Na verdade, aquela partezinha que você encontra aqui é o aparelho bucal dos equinoides, tá? Então, aquela estrelinha, você vai ver gente quebrando e mostrando para você, né? E, na verdade, é o aparelho bucal. O aparelho bucal é 5 dentinhos que ele tem aqui, que parece uma estrelinha, né? Vai sair 5 dentinhos aqui, lembra uma estrelinha lá, tá? Mas não é, tranquilo? Isso vocês sabem que não, né? Depois tem a classe Holuturoide, né? Que é o pepino do mar. E ele tem uma coisa que os outros não têm, que é a sua árvore respiratória. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, deixa eu trocar a ponta aqui só um pouquinho. Essa estrutura que vocês estão vendo, não sei se vai ficar melhor ou pior, mas essa estrutura aqui, ó, é por onde ele respira. Então, por onde é feita as trocas gasosas com a água, né? Então, é chamada árvore respiratória, tá? Só os holotúrias têm essa estrutura. Na sequência, agora, os crinoides, que é o lírio do mar, por muito tempo, né? Ele foi confundido com plantas, depois foi confundido com corais, e até que se descobriu que ele era um ser, né, parente do ouriço. Então, ele tem um prolongamento aqui, que normalmente é fixado, né? Fixa ele na pedra, e eles têm esses tentáculos que foram transformados aqui como se fossem penas, tá? E ele usa isso para fazer a filtração. Então ele filtra, né, os pequenos animaizinhos que ficam dentro da água, ok? Beleza? Então veja, as classes estão aí. Você tem que conhecer um pouquinho, né? Saber o lírio do mar, é crinoide, etc., porque é sistemática. E sistemática é cobrada na prova. Tá? Sempre vai haver lá aquela partezinha da sistemáticazinha ali, né? Classificando os seres. Mas também, veja, não é difícil. Tá? É muito moleza. Agora, a anatomia. Pode ver que esses seres, eles são extremamente simples. São seres muito simples. Tanto que, aqui não, mas São Paulo, por exemplo, em alguns restaurantes de sushi, sushimi, você tem ouriço para comer. Se você pegar e abrir o ouriço, você vai ver que ele não tem nada dentro. Tá? O que você come normalmente são as gônadas, que são cheias de ovinhos. Então você vai abrir ele e dentro dele quase não tem nada para comer. Tá?
Tem gente que come, eu comi uma vez, achei horrível, né? Mas o gosto, assim, o gosto não é bom. Mas tem gente que, né, por ser um prático exótico, né, sente prazer em degustar, pelo menos, né, para saber que gosto tem, tá? Aqui nós estamos vendo então, ouriço cortado, tá? Para a gente ver como é que ele é. Então, observe que ele tem os espinhos, tá? Que fazem a proteção. Esses espinhos, eles conseguem se movimentar, né? Eles conseguem um pequeno movimento. Não é que nem o ouriço cacheiro, o ouriço animal, né? O mamífero, o ouriço, que tem lá os tentáculos que penetram e vão caminhando, etc. Esses aqui, os espinhos podem ser venenosos, porque ele tem, veja, uma membrana, ó, que recobre. Por falar nisso, uma das características desse ser é ter um endoesqueleto. Ai, professor, mas como endoesqueleto? Uma vez eu peguei uma bolacha e ela parecia bem sequinha. Mas ela tem, se você olhar no microscópio, uma membraninha por cima. E essa membraninha deixa o esqueleto para a parte de baixo. Então é endoesqueleto, não é exoesqueleto, tá? Não vai errar. Eu falei endoesqueleto. E às vezes pode estar incrustado aqui, ó, né, essa partezinha de muco com bactérias. Não que ele produza veneno, mas as bactérias que ficam no muco podem fazer com que o machucado ocasional que ocorra com isso infeccione rapidamente, tá? Então, ó, molezinha, tem os espinhos móveis. Aqui no meio, ó, eles têm umas pápulas, não sei se vocês conseguem ver ali as pápulas, ó. As pápulazinhas, né, que são essas estruturas aqui, que servem para inúmeras funções, para trocas gasosas, para ele sentir o meio, para poder fazer com que a água saia de dentro do ouriço, além de que não é a principal função. Tá? Ele vai ter também, aqui não aparece, aqui, ó, as pedicelárias, né? As pedicelárias são pequenas pinças que ele tem em todo o corpo. Essas pequenas pinças servem para ele remover pequenos detritos, pequenas sujeiras que caem aqui entre os espinhos e que ia dificultar exatamente o movimento dos espinhos. Então, as pedicelárias, elas servem para limpar essa estrutura aqui. E, finalmente, aqui, ó, nós temos a parte externa, né? Os pés ambulacrários aqui, ó. Essa partezinha aqui é muito importante. Os pés ambulacrários, ó, que vocês estão vendo aqui, formam o sistema ambulacrário que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, eles funcionam como pés, mas eles mandam a água para dentro do ouriço. Então, vocês podem ver que a água entra aqui, ó, e vai para essa parte radial e se espalha, tá? Então, a água entra aqui por cima, ó, tem uma plaquinha aqui toda crivada, né, toda cheia de buraquinho, que a água entra e se distribui por isso aqui. Veja que é um ser que vive na água e usa a água para fazer inúmeras funções. Então ele está super, hiper bem pronto para o ambiente aquático. Tá? Por dentro, o que mais nós temos? As gônadas, que vocês estão vendo aqui, a boca aqui embaixo, e um sistema de 5 dentinhos, que no caso do ouriço, da bolacha, é chamada de lanterna de Aristóteles. Lanterna de Aristóteles, tá? É os 5 dentinhos. Daqui a pouco eu mostro para vocês, né, essa lanterna de Aristóteles com mais detalhe. E na pontinha dele, ó, eles têm os ambúlacros, né, que seriam essas bolsinhas, que quando pressionam água, o pezinho vai sair lá embaixo, não aparece, né? Mas em cada um desses vai sair um pezinho lá, tá? E esse pezinho, então vem de lá, ó, e vai para cá, é que faz com que as estrelas consigam se locomover. E o que passa aqui dentro? Água. Então veja que ele funciona à base de água, certo? As estrelas do mar têm uma característica, elas têm um estômago que elas podem ejetar para fora da boca. Então, quando elas pegam uma conchinha, que elas conseguem abrir a conchinha, elas evertem o estômago para dentro da conchinha e digerem, né, o ser dentro da própria casca. Depois de digerido, ele puxa, como se fosse uma sopa, né, esse ser digerido para dentro aqui junto com o estômago. Certo? Então tem aqui o estômagozinho, não tem, ó, pode ver, ninguém come estrela, né, porque não tem nada para comer, né, é feita, né, de carbonato de cálcio, então parece, se você for comer, parece que está comendo areia, né, e então ninguém vai fazer isso, tá? Então,
Nós temos aqui também um canalzinho aqui em cima, que a água entra, vai passar pelos ambúlacros e fazer ela trabalhar. Ó, os ambúlacros aqui aparecendo, né? Aqui, ó, do lado de fora. Então, cada um deles tem uma dessas estruturazinhas aqui, que quando contraídas, né, quando aperta, ele vai para baixo, né, até o chão, adere aonde ele quer e fica lá grudadinho com uma ventosa. Quando não quer mais, ele alivia a pressão aqui dentro, e aliviando a pressão aqui dentro, a patinha desgruda. É assim, desse modo, que as estrelinhas andam. Tá? Aqui vocês estão vendo só a partezinha que sobrou de um ouriço. Imagine que isso aqui, ó, em cada uma dessas partezinhas que vocês estão vendo aqui, tivesse um espinho. Tá? Quando ele morre, isso aqui a gente encontra na praia, tá? Se a gente olhar lá onde tem rocha, às vezes você encontra uma partezinha disso aqui, é o que sobrou, né, dele. Então aqui a gente consegue ver o corpinho, ó. Por que ele é pentarradial? Ó, tá vendo que existe uma soldadura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5? Então é como se fossem 5 bracinhos que grudaram um no outro, né, formando, então, aquele endoesqueleto que eu tinha falado para vocês, né, do ouriço, tá? Então tem lá as plaquinhas. E elas recobrem, ou seja, elas são recobertas, digo, por uma epiderme. E essa epiderme aqui, vocês veem que saem os espinhos dessa estrutura, tá? Aqui você tem o ânus, né? E aqui você tem a boca. Opa, como assim? Né? Ele tem a boca embaixo e o ânus em cima. Né? Então, quando ele faz seu cocôzinho, o cocôzinho sai por cima. Né? Pode ser que caia nele mesmo. Daí para isso que serve as pedicelárias. Tá certo? Aqui, ó, aqui nós estamos vendo, ó, isso aqui que você está vendo aqui foi um corte, né, que foi feito no ouriço, justamente para mostrar aqui, ó, a lanterna de Aristóteles. Então aqui é a boca, ó, e a lanterna de Aristóteles são esses 5 dentes. Mas, professor, por que lanterna de Aristóteles? Porque alguém achou isso parecido com uma lanterna antiga, aquelas que você punha, né, óleo para queimar e formava a chamazinha lá. E o nome ficou. E é uma coisa que chama a atenção os ouriços esse nome, tá? Por isso o vestibular põe bastante lanterna de Aristóteles e não sei mais o que, tá? Lembrar sempre que é o aparelho dos dentinhos, a boca, né, do ouriço, tá certo? Como é que é o sistema digestório desses seres? É completo na maioria. Já falamos que nos ofiuroides ele é uma exceção, né? Mas começa com boca e termina com ânus. Né? Os que têm boca têm sempre 5 dentinhos lá. Só no ouriço é que nós temos a lanterna de Aristóteles. Mas mesmo assim, ela chama a atenção lá dentro do vestibular. Sistema respiratório, né? Respira pelas brânquias quando tem, tá? Ou pelo sistema ambulacrário. Lembra dos pezinhos? Nossa, aquele negócio com água? Exato. Então, aquele negócio com água, o sistema ambulacrário, ele também tem oxigênio. E ali dentro tem vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos é que vão fazer a retirada do oxigênio dissolvido, tá? Sistema circulatório tem, né? Tem, né? O que circula dentro dele normalmente é água, tá? Como assim água? O sistema ambulacrário. Então, ó, sistema respiratório, ambulacrário. Sistema circulatório, ambulacral, né? Ou ambulacrário. Por quê? Porque o que circula dentro dele é água, dentro daquele sistema. Lá possui alguns amebócitos. Lembram dos amebócitos? Amebócitos são aquelas células como se fossem glóbulos brancos, como se fossem, né, que têm capacidade de aprisionar, né, comer, por exemplo, invasores. Então é como se ele fizesse a defesa do próprio organismo. Né? Então fazem a fagocitose de partículas estranhas que entram nesse ser. Tá? Ó, uma característica aqui que não pode esquecer é que eles não têm coração. O que circula é água, sistema ambulacrário. Sistema excretor, não tem. Mas o que ele faz? Como é que ele faz a excreção? Sistema ambulacrário. Então, ó, sistema ambulacrário, sistema ambulacrário, sistema ambulacrário. Né? Então, na verdade, aquele sistema de ambúlacro, aquela água que circula dentro dele, é que faz toda essa diferença. Então ele vai pôr os ovinhos lá para o lado de fora e o macho vem e fecunda, né? Sexos separados, dioicos, né? 2 casas, então são dioicos, tá? O desenvolvimento é indireto passando por larva. Aqui, ó, esse aqui é um desenho de como é a larva desses seres.
quando a gente pega a água do mar e examina ela no microscópio, normalmente a gente encontra, né, uma larvinha dessa aqui, larvinha das estrelas. Tá? Ele tem uma grande capacidade. Esqueci de falar para vocês que o nome da larva é dipleurula. Tá? Dipleurula. Ok? Capacidade de regeneração. As estrelas têm uma grande capacidade de regeneração. Né? Quando você quebra ela, ela pode regenerar. Então, lembre que é inversamente proporcional. Quanto mais simples é o ser, né, maior é a sua capacidade de regeneração. Quanto mais complexo é o ser, menor a sua capacidade de regeneração. Então, esses seres, como vocês viram, são muito simples na parte de dentro, então eles conseguem se regenerar facilmente. Tranquilo? Então, aqui, ó, né, o sistema ambulacral. Ele também é chamado de sistema hidrovascular, tá? É um outro nome que ele tem. Então, ou é ambulacral ou hidrovascular. É só eles que têm. Então, falou nesse sistema, gente, falou nisso aqui, você sabe com certeza que está se falando no equinodermo. Tá certo? Aqui aparece ele de novo, mas nós já falamos para vocês bastante, né? Ó, aqui você tem lá o sistema ambulacral. Entra água, vai lá para aquele anel, o anel se distribui para os bracinhos e assim por diante. E é o que ele usa, inclusive, para se locomover. Dúvidas a respeito desse filo? Um filo bem simplesinho, né? Um filo, digo, é como se ele tivesse deslocado da complexidade dos seres que a gente está vendo, né? Mas, como, né, ele tem lá um parentesco com os vertebrados, ele é posto aqui um pouquinho antes da gente iniciar os vertebrados. Tranquilo? Até aqui. Alguma dúvida? Então, um abraço para vocês e até mais, Tigradinha. Dá uma